Vitinho vive expectativa de estrear pela seleção brasileira no jogo de hoje contra o Chile no Maracanã. Ele que é reserva aí do Wesley e pode ser que entre no segundo tempo. Vai que, né? Parabéns ao Vitinho e pela grande fase que vem vivendo, calando os críticos. Todos os detalhes sobre o Cuiabano aí, o valor de mercado que fica o Botafogo, na parcela de uma próxima venda, salário, dieta, falar inglês, minutagem, tudo isso aqui nesse vídeo, né? E a opinião, né, sobre todo esse caso. Antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo tem link do Instagram, canal reserva, o canal principal, né? Tem a minutagem dos capítulos, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem também a barrinha aqui vermelha da linha do tempo, né? Do vídeo. Você tem ali os capítulos dividinhos, assim você pode pular para a parte do vídeo que você quer. Pode pular para o que você não quer ouvir, não quer assistir. Você pula ele, mas só o que você quer ver. É isso, aqui você só assiste o que você quer. Tem para todos os gostos. Tem o que você não gosta, tem o que você gosta. Mas ninguém te obriga a assistir nada. Você pula a parte do vídeo que você não quer, vai direto ao que você quer, tá? Vamos pro vídeo e depois a gente volta. Foi do time de John Textor a contratação mais cara desta janela no futebol brasileiro. Danilo, que deixou o Nottingham Forest da Inglaterra por cerca de 146 milhões de reais. E outros dois ainda entram no top 10 de maiores valores, Arthur Cabral e Montoro, que já foram opções lá na Copa do Mundo de Clubes. Tá aí, nosso resumão da janela de transferências foi fechada ontem, né? A gente viu alguns estilos diferentes, né? Tem time que pode abrir os cofres, né, para gastar bastante, inclusive a gente tem top 5 de contratações mais caras do futebol brasileiro nessa janela. Vimos também times que vão se virando do jeito que dá, né? Empréstimo, aquela contratação a custo zero, né? Sem aquela aquisição com altas cifras. Temos aqui o top 5 e aí os clubes não são novidades mais, né? Porque nas últimas janelas a gente vê o protagonismo de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. O Danilo foi o jogador mais caro, deixou o Nottingham Forest da Inglaterra, foi para o Botafogo cerca de 146 milhões de reais. Samuel Lino do Atlético de Madrid para o Flamengo, 139 milhões de reais. Ramon Sosa, a gente viu, também deixou o Nottingham Forest. Carrascal também para o Flamengo, saiu do Dinamo Moscou. E o Arthur Cabral, que chegou inclusive antes da Copa do Mundo de Clubes no Botafogo, saiu do Benfica por 76,3 milhões de reais. BL, quando a gente fala de janela do futebol brasileiro, claro que esses três são os times que mais causam impacto. São eles que podem investir os maiores valores. Mas te chama a atenção alguém também fora dessa curva, fora desses ricos do futebol brasileiro? Ou não tem jeito? São esses times que mudam o patamar a cada janela? Eu acho que a gente vai ter que focar nesses três times, né? É muito difícil você sair, porque desses três times, a partir do momento que você tem bala na agulha, a partir do momento que você tem dinheiro, fica muito mais fácil você barganhar esses atletas, né? É natural, assim, quem tem joga, sabe? Eles têm e eles estão jogando justamente com a grana que tem à sua disposição. Claro que dentro de cada equipe você tem uma ideia de futebol diferente. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo foi um time que no meio do ano passado também fez grandes investimentos, né? Abriu mão de boa parte do início desse ano, abriu mão de Campeonato Carioca, abriu mão de Recopa, né? Abriu mão de Supercopa, para começar efetivamente a se reerguer ou se reforçar com um pouco mais de vontade agora nessa janela de meio de ano, bem como foi no meio do ano passado, né? Se a gente se teletransportar para o meio de 2024, a gente vai ver uma ideia parecida, que é mais ou menos a forma que o John Textor entende como esse clube deve ser gerido. E lá foram tacadas certeiras, né? Tacadas certeiras, coisa que a gente ainda não viu no Botafogo de 2025. Bem verdade que o Danilo é uma baita de uma contratação, mas o Botafogo de 2025 sofreu um desmanche também, né? Comparando aí a espinha dorsal de 24 para 25. Flamengo. Bom, o Flamengo é um time que tem muito poder aquisitivo, é um time que tem, inclusive, assim, vou destacar, todos vindos da Europa, né? Todos vindo, e dos três, do top 5 aí, 3 times que participaram da Copa do Mundo de Clubes. Então isso também acho que entra nessa conta. Mas o Flamengo é um time que tem esse poder de persuasão, de tirar jogadores, não necessariamente desses principais mercados, assim, de grandes mercados europeus. Talvez não dos times de primeiríssima prateleira, mas o Atlético de Madrid está ali sempre no top 3 da Liga Espanhola, por exemplo, é o caso do Samuel Lino. E no caso do Palmeiras, também foi um Palmeiras que fez uma grande reformulação. Então a gente está vendo aí 3 times, claro, cada um dentro da sua ideia, cada um dentro da sua filosofia de investimento, e os 3 times investindo demais. E isso acaba, claro, não é demérito não, eles têm dinheiro, eles fazem essa roda girar, isso é muito mérito das gestões que ali estão, né, por trás dos clubes.
mas não tem como não destacar esses 3. Assim, por mais que os outros tentem ser criativos, porque é uma exigência também de quem não tem um poder de barganha muito grande, você pensar um pouco fora da caixa, ver as oportunidades de mercado, mapear muito bem quem pode vir e quem pode ir embora, é muito mais difícil de você competir com esses 3 aí. E se a gente fosse fazer um top 6, né, teria mais um representante do Palmeiras. O sexto colocado é o Andrés Pereira, que chegou por último nessa janela, custou ali cerca de 63 milhões de reais e também vem da Premier League, né? Também tem esse destaque de ser um jogador que sai da Inglaterra, acho que a principal liga nacional do mundo, né? Vamos ver se o Richarlison tá com o coração mais tranquilo para falar então da janela de transferência, se esse assunto empolga um pouco mais, porque eu quero saber, se tu pudesse fazer um top 3, assim, as mais acertadas contratações, quem seriam esses jogadores? De última hora, assim, logo? E tem dos dois tipos, né? Porque, por exemplo, a gente está vendo o Arthur Cabral, que já estava à disposição na Copa do Mundo de Clubes. Mas se a gente falar do Andrés, ele nem estreou. Então tem um pouco dessas duas coisas. Tem jogador que a gente já viu, o Samuel Lino, por exemplo, já teve um impacto no Flamengo, e dentro do Flamengo mesmo, o Carrascal teve poucos minutos, né? Então... Eu, na minha opinião, eu vou colocar, do jeito que eu gosto, o Jorginho, para mim foi uma contratação absurda, o que ele melhorou esse meio campo do Flamengo. Eu gostei da contratação do Danilo, apesar de eu achar muito caro. Não estou tirando o mérito do atleta de ter esse valor, mas eu acho muito caro. Só que aí é o que a Beli falou, para o Botafogo é diferente. O Botafogo investe, mas daqui a pouco ele também faz a moeda de troca. Então ele traz um valor alto para vender e vende e vai trocando. Por isso que tem essa dificuldade de manter uma espinha dorsal, algo que o torcedor do Botafogo conheça o time há 2, 3 anos jogando junto. O que o Palmeiras tinha. Nesse ano o Palmeiras está fazendo algo diferente do que ele fazia antigamente, né? Que era manter uma espinha dorsal, apostava muito na base, trazia jogadores jovens. Hoje não. Hoje o Palmeiras já trouxe Vitor Roque, Sousa, o Torres... Felipe Anderson. Se contar a janela do começo do ano, dá pra montar um time só com jogadores que foram contratados esse ano. É diferente. Um bom time. Sim. Um bom time, diferente do que o Palmeiras fazia antigamente. Agora, o Flamengo não tem como, né? Aí você pediu o top 3, então eu vou de Jorginho, Danilo, e na minha opinião, eu gosto do Samuel Lino, mas eu acho que ele precisa mostrar mais, apesar de já estar na seleção brasileira. Mas a aquisição do Montoro pro Botafogo também, pra mim, foi uma tacada absurda pela idade. 18 anos, colocou a camisa do Botafogo. Essa oscilação ela vai existir pela idade, mas o que ele faz quando ele está bem é algo fora da casinha. Mais um argentino por uma infelicidade nossa. É um jogador muito promissor que também entra no top 10, né? Absurdo de talento. No nosso resumão. Concorda? Vou pedir o top 3 para você. Acho que é por aí. Assim, talvez eu tirasse o Montoro e colocasse o Samuel Lino. Assim, a única dúvida seria essa, acho que pela regularidade que apresentou o Samuel Lino, já roubando a posição, já colocando a bola debaixo do braço e assumindo a titularidade absoluta do Flamengo, me pareceu um jogador talvez mais regular, acho que até por ser um pouco mais maduro do que o Montoro, né? Acho que tem isso também, a questão física. Algumas coisas corrobora para isso. Primeiro, ele entra num time totalmente pronto. Sim. Né, no momento absurdo da temporada, isso facilita para o jogador. Ele ainda não tem tantos jogos que nem o Montoro. E o Montoro vive uma dificuldade que ele não enfrentou no Botafogo, que é esse momento de oscilação. Sim. Então, pela idade do Montoro, é normal um jogador super oscilar. Mas eu tô com você, eu acho que ele encaixou. Nem parece que ele chegou agora. Quantos jogos tem o Samuel Lino? Nem 10. Chegou há pouco tempo. Vamos conferir. Aqui. Acho que tem 10 jogos. Se tiver 10 com a camisa do Flamengo, acho que é muito. Acho que não chegou a 10, não. Só que já encaixou, já tá na seleção brasileira, não por aquilo que ele apresentou no Flamengo. E ele já vinha sendo monitorado. Aí, pronto. Ele já vinha sendo monitorado antes pelo O Montoro tem também. Quantos? O Montoro tem um pouquinho a mais, uns 17. Por favor. Vai passar um... Não te complicando, já te complicando. Pelo aquilo que ele fez no Atlético de Madrid, de tanto enfrentar o Ancelotti, né? Real Madrid e Atlético de Madrid. Então, não que ele não mereça. E eu acho que vale destaque, né? O Montoro tem 16 jogos. Isso. É um pouquinho a mais. Mais tempo também. Vivendo, né, uma temporada... Se tem uma coisa que o Botafogo não tá, é pronto, né? Em momento algum na temporada, porque muda... Até o treinador. Exatamente. Cara, o Cuiabano, eu ia falar agora ex-jogador do Botafogo, um ex-jogador, porque agora ele já é de novo jogador do Botafogo, voltou. Foi negociado 4 dias atrás com o Nottingham Forest. Ele tinha se despedido da torcida do Botafogo. Tinha feito uma despedida, inclusive, em redes sociais. Mas já voltou.
né? Desse jeito que aconteceu, já aconteceu no futebol, mas não é muito comum, não. É muito incomum, para dizer a verdade. Vendido há 4 dias a Nottingham Forest, Cuiabano retorna por empréstimo ao Botafogo. O lateral esquerdo foi vendido na última sexta-feira, portanto, 5 dias atrás, mas já está de volta ao clube carioca. Ele, inclusive, posou com a camisa do Nottingham Forest, e isso aí não é ali no estádio do Bangu, não, embora seja vermelho e branco. Isso é lá no estádio do Nottingham Forest, lá na Inglaterra, onde ele chegou a ser apresentado, posou com a camisa, foi postado em redes sociais, foi anunciado oficialmente pelo clube, mas já voltou, gente, já voltou. Ele se despediu há 2 dias rumo ao Nottingham Forest, também conhecido como anteontem, segunda-feira. Já está de volta. Os ingleses aceitaram uma proposta de empréstimo. Surpreendente, né? Eles tinham acabado de contratar, mas já aceitaram a proposta de empréstimo do time que vendeu para eles. Aí o lateral seguirá no Alvinegro por mais um tempo. Qual tempo? Ninguém sabe. O Botafogo vinha tentando empréstimo nos últimos dias e as negociações foram concretizadas nesta terça-feira, né, ontem, no último dia da janela. A decisão passou muito pela vontade do jogador de seguir no clube. É informação do GE, tá? No podcast do GE Botafogo da última segunda-feira, o ex-lateral Rafael revelou que o jogador não queria deixar o clube. Então ele está de volta. Chegou a ser dito que na mensagem, né, do Cuiabano, quando ele se despediu da torcida do Botafogo, chegou a dizer que não era um adeus, mas um até logo. Foi rápido. A questão é que esse até logo geralmente é daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, né? O cara voltou, 2 dias depois está de volta. Olha, tá cheio de interpretação por aí. Ah, mas o Textor, chama o Mister, né? Mister Textor. Ah, ele negociou, aí era não sei o que. Cara, para falar esse tipo de coisa, a gente tem que saber exatamente o que aconteceu. Não dá pra gente ficar especulando. Mas que é esquisito pra caramba, Porque tem muita gente nas redes também exemplificando. Não, mas tem jogador que às vezes é comprado por um clube e ele continua no clube anterior emprestado. Bom, isso acontece bastante. Estevão, mas dessa forma, geralmente é o seguinte, né? Ó, já foi comprado e o cara vai seguir no clube por mais 6 meses, só vai sair no meio do ano. E etc. Mas desse jeito, o cara aí se despedir, largar tudo, ser anunciado lá, posar com a camisa e voltar do outro lado do mundo 2 dias depois, é muito raro. E pra mim, dá pra dizer que é, no mínimo, pra não chamar de esquisito, que muita gente leva pro lado pejorativo, é bastante inusitado, né, Garoni? Acho que esse é o principal termo, no mínimo inusitado. E acho que a grande questão não é nem o fato de um clube contratar e reemprestar. Aconteceu com o Andrei Santos, por exemplo, quando o Vasco vendeu para o Chelsea, menino muito novo, 18 anos de idade, e reemprestou ele ao Vasco, porque tinha que realocar ele em algum lugar. Cuiabano não é tão jovem assim, é um cara que já chega mais pronto, mais experimentado em grande competição, em um grande clube, campeão de Libertadores. Então é uma situação diferente. Mas o que mais me chama a atenção, Ilan, é essa ligação do Textor com o Marinakis. Porque já são mais de 800 milhões de negociações envolvendo os dois. E claramente não é só uma negociação em relação a efeito esportivo. Não é só alguém comprando um jogador para reforçar o seu clube. E quando faz essa compra do Cuiabano, o Nottingham Forest, que pertence ao Marinakis, faz essa compra do Cuiabano e reempresta ele ao Botafogo, para mim fica muito claro que não é uma questão só esportiva. Eles estão ali, de uma certa maneira, envolvendo valor. A gente precisa lembrar que esses jogadores têm um preço, são ativos do Textor, por exemplo, são ativos do Botafogo, que pertence ao Textor, e que está indo para um outro, está indo para o Marinakis, que é com quem o Textor tem uma relação financeira, inclusive, né? Os dois ali têm essa troca ali entre os dois, e ele pega um ativo de um clube e leva para o ativo que não é. Como ele não tem mais os outros clubes da Eagle, ele passa a fazer essa ponte direto com os clubes do Marinakis. É ilegal? Não posso dizer que é ilegal, até onde a gente sabe é tudo legal, está tudo dentro da norma, mas, como você falou, Ilan, para mim é no mínimo inusitado. Agora, até que ponto isso é bom para o Botafogo, que eu acho que é o grande ponto. Né? Não pode se tornar algo onde o Textor vai começar a tirar muitos ativos ali do Botafogo até que tudo seja resolvido, por exemplo, em relação à situação dele dentro do próprio clube. Né? Então, a grande preocupação talvez seja essa, né? Quantos jogadores do Botafogo vão sair? Agora a janela fechou, mas ainda tem outras janelas, algumas abertas, né, sem ser da Inglaterra, mas as principais já fecharam. Mas quanto desses ativos que o Textor vai tirar do clube e como isso está sendo feito? Porque já tem denúncias, inclusive, na França, em relação a negociações, que o valor não entrou, não era bem aquele. Então acho que essa é a grande preocupação. O Cuiabano ir para um clube e voltar por empréstimo é inusitado, né? Normalmente o jogador, quando ele é negociado em definitivo e permanece no clube, ele nem vai.
pode até bater umas fotos, às vezes até a equipe de comunicação vem aqui no Brasil, bate foto do cara, faz o anúncio, tudo bonitinho, o cara continua jogando, no mesmo dia ele está treinando no clube dele. Do Cuiabano foi realmente diferente da maioria dessas situações e foi muito rápido, né? Não é que o jogador foi, aí ficou lá 1 mês, 2 meses. Não se adaptou. Não se adaptou e voltou. Não, ele foi negociado e já voltou. Eu acho que a grande questão não é entre Cuiabano, Botafogo e Nottingham Forest. Para mim, a grande questão é o que está acontecendo mais precisamente nessa relação Textor-Marinax e o quanto que isso pode beneficiar ou prejudicar o Botafogo. Acho que essa é a grande preocupação em relação a tudo isso. E aí, Bruna? Acho que vocês dois resumiram bem, né? A palavra inusitada, eu acho que é a palavra correta para esse caso. É, no mínimo, curioso, né? No mínimo, curioso o que acontece em relação a essa negociação, porque já tem 4 jogadores negociados com o Nottingham Forest nessa janela do Botafogo, né? Muito dinheiro envolvido, como o Garoni citou. Parece que o Nottingham Forest está virando uma espécie de Lyon, né? Pro Textor, o que o Textor estava fazendo antes em relação ao Lyon, ali até na história do Jefinho, alguns outros jogadores. E geralmente que a gente vê, até o exemplo do Andrei Santos, o exemplo também do Estevão, que permaneceu no Brasil também no Palmeiras, o próprio Vinícius Júnior, quando foi vendido também para o Real Madrid, são jogadores que têm menos de 18 anos, né? Jogadores que são menores de idade, ou então, num caso ali, extremo de alguém que não tem muita experiência. O Cuiabano, obviamente, é um jogador novo, tem 22 anos, mas já é mais experimentado, né? E ele realmente se despediu do clube. Ele falou um até logo que não era um até logo de daqui a 4 dias, né? 2 dias, 4 dias. Era um até logo realmente quando você fala que quer voltar para o clube. Então, tudo é muito estranho. Levanta-se essas suspeitas mesmo em relação ao o que está acontecendo, o que o Textor está fazendo realmente, isso vai ser bom para o Botafogo, vai gerar algum problema no futuro, até porque já teve também todas aquelas polêmicas recentes, né, que saiu do Textor e tudo mais. Então, acho que a questão maior é tudo que envolve essa negociação do Cuiabano e essa volta. Porque para o Botafogo é bom, né? O jogador foi vendido, volta. Para o campo tá ótimo, exatamente. Né? Para o campo do Botafogo, acho que não tem o que discutir, que é algo positivo. Você negocia, torcedores... bota dinheiro no bolso e ainda continua com o jogador. Exatamente. Pro campo, mas tem que ver a médio e longo prazo, né? Acho que a grande questão é quando a gente for entrar, quanto que foi realmente negociado, quanto que entrou, como é que vai ser essas negociações, não só a do Cuiabano, mas essas 4 negociações, o que está realmente envolvendo essa ligação do Textor com o Marinax. Né? Porque tudo no futebol, né, às vezes no presente está ótimo, mas aí se você não pensa muito no futuro, a gente já viu vários clubes brasileiros se enrolarem muito por causa disso, e tudo bem que o Textor salvou o Botafogo em determinado momento, teve o título de Libertadores, o título de Brasileiro, mudou o clube de patamar em relação ao Brasil, mas também não dá para sempre viver de passado falando, obrigada Textor, ajudou o time e tal, e agora tudo que faz está certo, né? Tem que ver tudo aí, o que está acontecendo nesses bastidores, e também algumas outras decisões do Textor que eu, pelo menos, acho que ele está errando em relação a técnico e tudo mais, em questão de decisão de futebol mesmo. Então, acho que tudo tá meio nas entrelinhas ali, né? Não podemos acusar nada, como o Willan falou, não temos prova de nada, mas no mínimo é inusitado. Ô, Raíza agora está com a gente aqui. Tudo bem, Raíza? Boa tarde para você, de volta de Teresópolis. Raíza, e você que é a mais antiga entre nós todos aqui, você já tinha visto uma situação dessa, Raíza? Fala, Elan, Garoni, Bruninha, galera toda do chat aí com a gente. Nunca vi. Meu amigo Fabiano Bandeira, não sei se ele está assistindo a gente, vai ficar um pouco chateado, mas Fabiano, peraí, nessa não dá para passar pano, Fabiano, que loucura. A gente já viu, obviamente, negociações onde os clubes compram um jogador e deixam eles por empréstimo um determinado período, 1 ano, alguns 6 meses, 1 ano, né, no clube onde compraram, mas desse jeito, o jogador ele é negociado, assina o contrato, viaja, né, faz os exames médicos lá, é apresentado, tem foto do Cuiabano lá com o John Textor, né? E aí tem que pegar, fez vídeo de despedida, ele publicou um vídeo de despedida, um texto de despedida para a torcida do Botafogo, para o Botafogo, e agora tem que retornar ao Brasil porque ele foi emprestado para o Botafogo. Aliás, né, ele desembarca no Rio de Janeiro já nesta quinta-feira pela manhã, já deve estar embarcando lá na Inglaterra rumo ao Brasil.
no mínimo, inusitado, diferente, e essa relação do grego com o Textor é um pouquinho esquisita, né? Os jogadores sendo negociados, os valores envolvidos, a forma como isso vem acontecendo, enfim, eu entendo o torcedor botafoguense, né, que tenta ali encontrar um lado positivo, ver o copo meio cheio, mas essa situação é inusitada e um pouco estranha também. Não dá pra gente ficar aqui fazendo juízo de valor, nem nada, mas no mínimo é para ligar um alerta, sim, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Realmente, Ilan nunca tinha visto essa situação, viu? É claro, o caso do BH do Bruno Henrique. E é claro, vamos falar mais agora sim de Botafogo. Vegeta, e o novo reforço do Botafogo desembarcou hoje pela manhã no aeroporto Tom Jobim. Reforço entre aspas, né? É o cuiabano. Afinal de contas, ele está de volta ao Botafogo 4 dias depois de se apresentar ao Nottingham Forest como novo reforço do clube inglês. A equipe pagou 6 milhões de euros ao Botafogo, mas logo em seguida emprestou para o Glorioso até o final desta temporada. Serão 4 meses onde o lateral terá mais minutagem. Foi uma exigência do Nottingham para que ele esteja pronto para jogar assim que chegar na Inglaterra em janeiro. O cuiabano já deve se apresentar ao técnico Davide Ancelotti hoje às 14h. Dia e horário da reapresentação dos jogadores ao técnico italiano, jogadores que tiveram 4 dias de folga e agora terão esse período de uma semana, 7 dias de treinos, se preparando para o clássico contra o Vasco, quinta-feira da semana que vem, no estádio Newton Santos pela Copa do Brasil. Falando nisso, 20 mil ingressos já foram comercializados. A última parcial divulgada no início da noite de ontem, ingressos só para sócios torcedores. Para o público geral, a venda começou hoje, agora há pouco, ao meio-dia. O torcedor que quiser comparecer ao jogo pode acessar o site do Botafogo e adquirir o seu ingresso. Apenas de maneira online. Nos pontos físicos, as vendas só começam na terça-feira. Valeu, Vegeta? Valeu, Brandão. E aí? Compensou? Fechou a janela? Compensou? Eu acho que ficou ainda ali faltando um ponto à direita, talvez, nessa equipe do Botafogo. Mas também não era mais um desejo da diretoria, mais uma visão minha do que propriamente um planejamento que o Botafogo teria traçado. Um elenco suficiente aí pro Botafogo levar até o final da temporada, que é o quê? Disputar G6, G4 de brasileiro e tentar esse título de Copa do Brasil, né? Copa... Até porque esse Botafogo avança também sobre o Vasco, semifinal e final, só depois do brasileiro lá em dezembro, né? Então vai ter tempo para trabalhar com esse elenco que possui. E sobre o Cuiabano, tem nem o que falar, né? O jogador foi e voltou. É importante pro elenco. Se ele não ficasse, acabaria fazendo falta. Vai ser uma peça importante aí pro Ancelotti. Você é fã do Cuiabano? Eu gosto muito do Cuiabano. Eu acho o melhor lateral esquerdo do elenco do Botafogo. Beleza, e um dos melhores do país, né? Acredito que sim. Jogador com potencial de evolução também enorme ainda. Deve desenvolver muito bem na carreira ainda. É verdade. Vitinho vive expectativa por primeiro jogo na seleção brasileira e diz: me sinto privilegiado. Sou grato à torcida do Botafogo. Nem todos, né? Tem alguns que seguem achando que ele não é grande coisa, preferem bater o ponte, né? Mas vamos ver aqui, ler aqui a matéria. Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, Vitinho pode estrear nesta quinta-feira contra o Chile no Maracanã, pela eliminatória da Copa do Mundo. O lateral, que provavelmente será reserva, começará no banco, destacou a expectativa em entrevista à Botafogo TV. Poder representar o Botafogo na seleção brasileira é um motivo de orgulho, muito orgulho. Quando voltei para o Brasil, eu sabia a relação entre Botafogo e seleção brasileira. Eu sabia que o Botafogo sempre foi um clube que os jogadores eram convocados. E eu poder participar desse grupo de jogadores que já foram convocados é um privilégio para mim. Poder representar essas duas camisas de peso, duas camisas de muita história no futebol. Então eu me sinto privilegiado, eu me sinto honrado. Eu sou grato ao Botafogo. Repetiu aqui, botou 2 vezes o eu sou grato ao Botafogo, né? Deu um erro no texto aqui. Então pulando. Grato a todo o staff que durante esse 1 ano me ajudou, me deu todo o suporte para estar aqui hoje, afirmou o Vitinho. O jogador espera uma boa partida do Brasil contra o Chile nessa quinta-feira. A expectativa do jogo contra o Chile é grande. Esses 3 treinos aí que a gente teve aqui na Granja foi de muita intensidade, com um pensamento sempre no Chile, no próximo jogo. A gente espera fazer um grande jogo, é o último jogo em casa, perto do nosso torcedor. E a gente espera entrar em campo e fazer o nosso melhor,
fazer aquilo que a seleção brasileira sempre fez, que é jogar futebol, que é impor o jogo e sair com a vitória. Então a expectativa é muito grande, vamos pra cima, completou. Cara, muito boa sorte pro Vitinho aí, tomara que ele entre no segundo tempo, quem sabe, né? Posso ter uma chance aí de entrar no segundo tempo, no lugar do Wesley. É um jogador que eu gosto há muito tempo, elogio desde o ano passado, desde quando não era moda elogiar o Vitinho, já elogiava o Vitinho e recebia críticas aqui, né? Porque o pessoal critica, quer massacrar o Vitinho porque ele não é um bom cruzador, que ele perde gol. Cara, ele é lateral, ele tem que saber fazer a função de lateral. E primeiro de tudo, né, o lateral é um defensor, ele marca espetacularmente bem, né? Não à toa foi convocado para a seleção brasileira. Além de marcar muito bem, é forte, é rápido, né? Gera opção no ataque, é uma ótima opção para a seleção brasileira. E falando um pouco do Cuiabano, né, que eu falei pouco nos últimos vídeos, dei mais a voz aos comentaristas do Sport TV e ESPN para eles falarem, né? O caso Cuiabano com o John Textor e com o Marinakis, com o Nottingham Forest e tal, o Botafogo manteve 30% do valor de mercado do Cuiabano para uma próxima revenda. Então, bom, quase um terço do valor do Cuiabano a gente pode ter de lucro futuramente ainda. É um jogador que o Nottingham Forest emprestou porque já tá chegando um outro lateral que veio, jogou no Manchester City, não sei onde ele estava, agora estava no Arsenal, eu acho, né? Tá chegando também ao clube. E o Fórum que já estava lá, então seriam 3 laterais esquerdos, Cuiabano, o menos adaptado deles todos. Então ele jogaria pouco lá, ele vem pra cá. Tem uma minutagem que cobram que ele tem aqui no Botafogo. Ele tem que voltar sabendo falar inglês, minimamente. E tem que manter uma dieta aí bem regrada, né? Todas essas exigências do Nottingham Forest para que ele chegue lá o mais adaptável possível ao time. Lógico, ele é um novo contrato. Ele tá ganhando um salário de nível Europa agora, né? Então, para ele isso é muito bom. Então, cara, ótima vinda do Cuiabano, retorno do Cuiabano, que não chegou nem a sair. Infelizmente, por ter saído do bid e agora voltou, já bidou hoje, né? Voltar ao bid, ele está fora do jogo contra o Vasco, o segundo jogo da Copa do Brasil. É um desfalque que a gente vai ter, né? Mas se Deus quiser, o Botafogo vai passar pelo Vasco e ele jogará o resto da competição lá em dezembro, após o final do Brasileirão, tá? Pessoal, ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, tá? Tem um recadinho no final do vídeo que vocês assistirem. Aqui embaixo o link do Instagram, do WhatsApp, do canal Reserva, canal principal. Dá uma moral pra gente, tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.